amiga! Bem-vinda de volta! Bom estar aqui sempre. E eu também, adorando, porque essa história de gravar eu, a câmera e eu não rola, né? Então, uma pessoa na jogada, o negócio fica muito mais tranquilo. Eu acho que foi uma das dificuldades que eu sempre tive, que nessa transição de texto para vídeo, é que as pessoas sempre falaram, grave vídeo, e eu nunca me senti muito à vontade com a câmera. E aí, de repente, com uma convidada super especial, as coisas ficam um pouco menos intimidadoras, digamos assim. Eu acho que muita gente deve saber do que eu tô falando, né? Acho que eu não sou a única pessoa que se sente um pouco intimidada gravando em frente a uma câmera. Então eu acho que, enfim, ela tá ali, eu tô aqui, a gente conversa, mas eu não me sinto tão, assim, falando pra câmera. Então, muito obrigada por estar aqui e enfim, colaborando e tudo mais. Fico super feliz com essa sua participação. Eu que agradeço, né? Tem sido uma experiência muito boa, porque a gente se conhece há tanto tempo, mas a gente às vezes não para pra conversar certas coisas. E ter essa oportunidade é muito diferente, porque quantas amigas a gente tem que a gente para ir na casa dela pra conversar, ter papo cabeça, falar sobre nada e tudo ao mesmo tempo, né? É verdade. Ou seja, a gente está criando uma oportunidade de convívio e de assuntos que fogem um pouco à regra do cotidiano, né? Porque eu acho que o que acontece hoje em dia muito é que as pessoas estão se acostumando muito com esse mundo virtual. Demais. Né? E aí se encontram um pouco, conversam um pouco, e tudo é teclando, tudo é trocando mensagem, compartilhando textos e falta esse contato, né? Então eu sentia falta. E assim, às vezes de casa e fica muito naquela vida marido, filho. Então assim, quebrar a rotina, receber uma amiga em casa, bater papo e pensar assim, e aí, qual é o assunto do dia? Tá sendo uma experiência bem interessante. E falando nisso, qual é o assunto do dia do Papo Cabeça? Qual será nosso Papo Cabeça de hoje? Então, tema, pensa aí no tema que eu adoro. Alimentação? Você me conhece, né, amiga? Não é de hoje. Então vamos de alimentação? Vamos. Então, o que vamos falar de alimentação? Acho que a gente podia trazer um conceito integrativo do que é alimentação, do que significa, né? Não é só comida, tem muito além disso, tem muita energia envolvida e que hoje, se a gente para ver, né, a quantidade de nutricionista, talvez essa era que a gente esteja vivendo de saúde, de bem-estar, que tem trazido muitos nutricionistas, mas a gente percebe que cada vez mais que a gente vê alguém falando sobre alimentação, é falando sobre comida. Eu acho isso, assim, é sobre proteína, carboidrato, gordura, vitamina, ômega 3, o nutriente tal. Isso. O que é que tem no mamão, o que é que tem no abacaxi, o resveratrol que tá na uva, se o vinho é saudável, então, se tem que comer um ovo por dia, 2 ovos por dia, 3 ovos por dia, se pode, se não pode. Então eu acho que você tem razão, as pessoas têm muito esse foco vidrado no alimento, no nutriente, no micronutriente, quando fala de nutrição. É como se compartimentalizasse esse assunto muito para esse segmento e realmente é muito mais amplo do que isso. Eu também acho, até porque se alimentar não é uma coisa só de comida no prato. Não é só a quantidade de nutrientes que você coloca. Eu acho que tem muito além, principalmente com a ver com o ambiente que você está, com o que você escolhe também colocar para dentro de você de outras formas, né? Eu acho que tem um texto que eu li uma vez no seu blog há muito tempo, nossa, muito tempo mesmo, que falava sobre isso e de um conceito que eu nunca tinha parado para pensar. É um texto que falava até de como a palavra eu em japonês. Já sei. É algo assim. Não, é o conceito, porque
eu gosto muito da cultura oriental, né? Eu respeito muito os orientais, acho que eles são sábios em várias coisas. E o símbolo que representa a palavra eu no japonês é formado por 2 símbolos, na verdade, que é 5 e boca. Então, assim, o conceito de acho eu... que é esse o texto, né? você falou agora, me remeteu. Então, o conceito do eu no japonês é isso, 5 bocas. Então, assim, o que contempla o eu? São nossas 5 bocas. O que são nossas 5 bocas? São nossos 5 sentidos, né? Então, é muito isso que a gente está falando exatamente, né? Da alimentação de uma forma integrativa, ou seja, a gente se alimenta através dos nossos sentidos, não somente através da comida que a gente coloca pela nossa boca mesmo, né? Mas, metaforicamente, nossas 5 bocas são nossos 5 receptores de informação pelo corpo. Os 5 sentidos, né? Então, é o olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. Então, quando a gente pensa na nutrição enquanto alimentação, enquanto nutrição oral, a gente está falando só de 20% da alimentação, né? Ainda tem aqueles outros 80% que são nossos alimentos. A gente se alimenta através de tudo isso, né? E o mais interessante é que, se a gente for pensar, é que esses outros 80% por onde a gente se alimenta, a gente tem um certo controle, mas a gente não consegue ter um controle absoluto. Você não consegue controlar o chão que... você não consegue, por exemplo, tato, coisa básica. Você não consegue controlar o chão que você pisa. Você pisa onde você tem que pisar. Maravilhoso pisar descalço na terra e absorver a energia da terra. Você pode fazer isso no seu dia a dia? Sem a menor condição. Quantas vezes por ano você consegue pisar descalço na terra e absorver a energia da terra? Você bota um sapato, pisa num porcelanato, na madeira, no asfalto, no emborrachado, enfim. Então, assim, esse tato, esse contato com a terra já é uma coisa dificultada. E tato de diversas formas, né, que você pega. Mas esse do pisar, pra mim, é muito, muito forte, porque tem essa questão da troca energética com a terra, que todo mundo sabe, né? Você vai pra uma fazenda e tudo, você fica descalço. É uma energia gostosa que, com a vida moderna, é muito difícil de acontecer. Então, vamos lá, tato. Difícil você controlar, né, nosso seu tato. Visão. A gente enxerga, graças a Deus, né, uma sorte. E a gente não consegue controlar o que você vê. Tá lá, você tá vendo. Então, assim, você pode, enfim, você sabe que tem uma coisa que você não queira ver, você tá passando por acidente de carro, aí você pode até desviar o olhar, porque você não quer ver aquele corpo ali deitado na estrada, mas às vezes você vê sem nem querer ver, sabe? Então, assim, o controle é mínimo. Mas, no geral, você acaba vendo coisas que você não quer ver. Aí a gente vai à audição. Piorou. Você não tem como você filtrar a buzina, o barulho de trânsito quando você tá pela rua. Às vezes você tá em casa, você quer estar em silêncio, não consegue. Até aquele zumbido da geladeira pode ser uma coisa que incomoda um pouco, essa questão da audição. Às vezes você vai malhar e aí é obrigado a escutar aquele telejornal. Eu, pelo menos, detesto. Vou malhar e o povo liga a televisão no telejornal às 5 horas da manhã. Aquelas notícias horrorosas, e assim, eu tô querendo malhar e eu não consigo evitar que eu tô escutando aquelas notícias. Não era o que eu queria estar escutando na primeira hora do meu dia, 5 horas da manhã. Eu preferia estar escutando uma música, uma coisa suave, mas enfim, a academia é um espaço público, as pessoas estão botando jornal, a gente tem que acatar, né, a maioria. E olfato igual, né? Queria eu, às vezes, não sentir um cheiro desagradável, um cheiro de um esgoto, alguma coisa. Ou não, às vezes é um cheiro agradável, mas enfim, a gente também não tem muito controle. E aí, quando a gente fala da boca, do paladar, do que a gente come, é o berço do nosso livre-arbítrio. Porque é uma coisa que a gente tem controle total e absoluto. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu lembro que quando eu li seu texto, eu achei fantástico. Mas você falando isso é muito verdade. Tanto é que eu me sinto muito bem quando eu vou à praia, piso na areia, descalça, e entro no mar, nem que seja só pra molhar o pé, porque eu falo o quê? Reenergizar.
né? E às vezes, quando eu também tô cansada... E o cheiro do mar também, né? Cansada, estressada, eu simplesmente eu tô vindo, trabalhando, eu só tô com aquela rotina, eu escolho olhar pro céu. Não é por nada, é porque eu vou ver algo completamente que vai desfocar, vai me trazer uma outra energia naquele momento. Eu posso, o estado que eu estiver de estresse, olhar pro céu me faz muito bem. Ver nuvens se movimentando me teletransporta. E o pôr do sol? É mais mágico ainda, né? E cheiro também, eu acho que é muito engraçado, porque tem lojas que você passa no shopping que tem um cheiro tão característico que você sente vontade de entrar a comprar só pelo cheiro, porque é tão bom, né? Assim, algo que... E pra mim, o melhor cheiro da face da terra é de protetor solar na pele, eu acho. Você gosta? Eu adoro. Eu acho que me remete a boas sensações. E vem calhar com isso, né? São coisas que é o que eu posso escolher, mas o meu dia a dia está longe de tudo isso. Realmente, todos os dias, a única coisa que eu posso escolher, de fato... Dentro desses 5 alimentos, né? É o que eu vou comer, o que eu vou me alimentar. Eu nunca tinha pensado dessa forma, nesse conceito tão integrativo. Exato. Então, eu acho que as duas coisas. Eu acho que ter a consciência de que a comida é só 20% do nosso alimento. Ou seja, é tanta paranoia que às vezes as pessoas estão... Tem até um termo que fala sobre isso, que é ortorexia, né? A pessoa que não fica tão neurótica com a alimentação, com ser saudável, ela se torna ortoréxica nesse sentido de ser já um transtorno, né? Tipo assim, tem que ser orgânico, tem que ser assim, tem que ser assim. As pessoas ficam numa neurose de beirar a perfeição dentro da alimentação, sendo que o primeiro conceito que a gente tem que derrubar é que a perfeição não existe. Então, assim, essa busca pela perfeição é um negócio absolutamente enlouquecedor. Pro bom ou pro ruim, entendeu? Assim, se você quiser entrar na paranoia de só querer comer orgânico, só querer comer o inimigo, né? Do bom é o ótimo. Então, assim, se você quiser ter alimentação ótima, você vai soltar. Eu sempre falo com meus pacientes, quando me perguntam sobre alimentação orgânica, eu falo, gente, ótimo, se você conseguir comprar alimento orgânico, mas a gente sabe que existem limitações, que a gente não consegue uma variedade tão grande, que as pessoas têm uma vida atribulada, que não dá pra ficar indo na feira todo dia, a feira orgânica, às 5 horas da manhã, em outro bairro, e não sei como, e comprar. Às vezes não dá, às vezes o que dá é pra passar na feira, no sacolão, que é no caminho de casa, e comprar e dar graças a Deus que você tem verduras e frutas em casa, entendeu? Então, assim, eu acho que é ótimo o que você puder fazer pra ter coisas frescas, orgânicas em casa, mas se isso tomar uma proporção tão grande que te escravize, que você entre numa paranoia muito louca, já perde o total sentido. E aí quando você se apropria desse conceito de que você tem 80% de uma alimentação que não é pela boca, você passa também a não entrar nessa paranoia, nesse convite à paranoia da alimentação e de repente tentar alimentar seu espírito, alimentar sua alma, alimentar os seus outros sentidos, de uma forma até compensar um pouco o fato de que, ok, a comida às vezes é um pouco processada, ok, não é tudo orgânico, ok, o ideal é cozinhar em casa, a energia do alimento, tal e tal, mas enfim, muitas vezes na vida corrida a gente tem que comer a comida na rua mesmo. Então, assim, saber lidar com essa não perfeição e saber que outras coisas compensam, que às vezes a pessoa está comendo a comida mais orgânica do mundo e senta para comer mexendo no celular, ou senta pra comer num lugar barulhento. Eu aproveito, às vezes é imediato, você não consegue, você senta pra comer e vem o fato de você poder pegar o celular pra resolver coisas que estão pendentes, porque logo em seguida você tem outras coisas pra fazer. Você senta pra comer com o celular do lado? Vamos consertar isso aí, não vamos? Sento e eu acho que é um erro, mas é como você falou, não dá pra fazer tudo, mas se a gente conseguir pensar que é o que a gente escolhe, é um momento que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente possa escolher, talvez seja mais fácil. Eu acho que amanhã eu já vou começar a pensar a respeito. Eu acho, viu? Se você sair daqui dessa conversa, continuar falando, comendo com o celular na mão, é tipo assim, você vai parar pra comer.
você vai parar para se nutrir. Então, assim, o mínimo que você pode fazer é tentar se conscientizar naquele momento do que você está fazendo, entendeu? Mastigar, prestar atenção no que você está comendo, tentar transformar aquilo num momento de meditação, de relaxamento. Então, assim, todo o contexto, claro que, assim, voltando, bom inimigo do ótimo, às vezes você está comendo na rua, você não tem essa possibilidade, mas se você, até mesmo quando você estiver na rua, você conseguir, onde é que eu vou comer? Consigo arrumar um lugar mais quietinha, em silêncio, longe de uma televisão, com menos barulho, longe de um celular. Então, assim, isso já é um ganho, entendeu? Então, às vezes, você não tá nem comendo a comida mais saudável e perfeita do mundo, mas o fato de você estar num ambiente que proporcione essa concentração, uma mastigação, uma meditação enquanto alimentação, enquanto momento da refeição, já é um ganho que às vezes as pessoas estão lá se achando porque estão comendo mega saudável, mas estão comendo mexendo no celular. E aí? Entendeu? Como é que está sendo a absorção do seu nutriente? Você tem que entender que aquilo ali é alimento vai se transformar, né? Você é aquilo que você come, mas todo esse contexto faz parte, não é só comida. O nutriente. E é bem interessante você falar isso, porque eu acho que calha também com a energia, quando a gente tem a possibilidade de fazer em casa, né, de cozinhar em casa, de preparar alguma coisa, a energia que a gente coloca naquilo. Assim, acho que é um ponto que a gente tem bem em comum, que a gente gosta de ir para a cozinha, cozinhar para os nossos amigos, né, para os nossos familiares. E eu acho isso muito bom, porque é uma coisa que eu faço com muito amor, porque ali eu imprimo o meu amor em servir aquela pessoa. Eu acho que é fantástico quando eu faço um prato que a outra pessoa come e fala que tá muito bom e repete o prato, porque eu também tô colocando energia naquilo e eu sei que aquela pessoa vai se alimentar de algo que ela não comprou pronto simplesmente, e sim que foi feito com muito amor. E eu acho que eu coloco a minha energia de amor, de doação, de servir naquilo que eu tô fazendo. E geralmente as pessoas assim agradecem e falam, ai, tá gostoso e tudo. E eu não acho que seja só pela questão da comida, porque às vezes eu faço coisas ridiculamente simples e coisas que realmente eu falo, gente, realmente tá gostoso, mas não dependeu tanto de mim, porque eu usei só ingredientes bons, a receita é boa. Mas eu tenho certeza que a minha irmã fala muito isso, assim, ela fala assim, ah, irmã, só fica bom quando você faz. Porque eu acho que né, já existe isso, né, do tempero do amor, porque eu coloco tanta coisa boa naquele momento e a gente consegue passar, né, transmitir nossa energia para outra pessoa na alimentação também. Isso é muito legal. E imagine para aquelas pessoas que fazem isso todos os dias, né, para mães, para donas de casa que têm a missão. Pessoas que trabalham em restaurantes também, né? Também, né? Olha quão importante isso se torna. Você senta no restaurante, você não consegue ter esse reconhecimento da mesma forma. Não, nunca nem pensei nisso. Pois é. Então, assim, é essa atitude mental de você chegar até, digamos, num restaurante, olhar para aquela comida e pensar, poxa, qual foi o processo que essa comida levou para chegar aqui, sabe? Pensar na comida dessa forma, assim, de onde foi que ela veio, como foi que ela veio parar nesse restaurante, se puder dar uma olhada na cozinha, como é a energia das pessoas que estão cozinhando aqui, sabe? E isso tudo passa. Não é à toa que a gente tem restaurantes que a gente gosta mais, outros restaurantes que a gente gosta menos, entendeu? Ambientes que são mais acolhedores. Eu acho que um restaurante que tem um ambiente acolhedor já passa muito isso, de uma preocupação com essa visão integrativa, né? Então, assim, uma pessoa que monta um restaurante tem todo um cuidado. Você vê que tem restaurantes que, por mais simples que sejam, são super caprichosos, desde uma florzinha que colocam na mesa, até a preocupação com o ambiente estar cheiroso, agradável, ou as cores que são pintadas, as paredes, as artes que são colocadas, a iluminação, o prato em si, sabe? Então, assim, você chega num lugar que tem um acolhimento visual, olfativo,
auditivo legal, você fala, poxa, a pessoa que está cuidando desse restaurante está preocupado com todo esse contexto, não só com o alimento. E esse ambiente todo é um ciclo, né? Na verdade, não é só o alimento. Dificilmente uma comida vai ser gostosa em um ambiente barulhento, hostil. Então, assim, é um conjunto de coisas que se somam, então, para o sucesso da alimentação. Então, você vê muito em restaurantes, né? O sucesso, né? Desse conjunto de coisas. Em casa ainda. Então, assim, começar a observar a comida enquanto o processo como um todo, né? Dessa alimentação que vem de tudo, desde do ambiente e tudo mais. Acho que você tem bem razão nisso. Alguns restaurantes que eu gosto de ir são restaurantes que eu me sinto bem e a gente às vezes nem sabe por quê. A gente não para pra pensar, mas são restaurantes que são lugares que me dão aconchego. Comida também tem isso, né? Tem comidas que a gente come que te remetem a alguma coisa, alguma sensação boa e você simplesmente gosta mais daquilo, não é nem só pelo gosto em si, né? Pelo paladar, mas é porque ele consegue envolver memórias, né? Consegue envolver outros sentidos. Comidinha da casa da vovó, que é coisa que marque mais. Aquela comida que você não comia na sua casa todo dia, mas que toda vez que você ia na casa de sua avó tinha. E pro resto da sua vida você vai lembrar. Eu tenho algumas. Minha avó, quando eu comia lá, uma coisa que na minha casa, na casa de meus pais, nunca rolou. Foi tipo arroz, feijão e banana. Na casa de minha avó não existia arroz, feijão sem banana. Então, assim, minha avó já faleceu tem uns anos, mas é uma coisa que vai estar sempre associada e tem uma questão afetiva, né? Toda vez que eu comer arroz, feijão com banana, eu vou lembrar da casa da minha avó e da minha avó. Então, também a gente não pode desprezar isso, né? Que às vezes a gente também nessa questão da ortorexia fica na paranoia de pode, não pode, loucura, né? E aí você acaba negando certas coisas que são alimentos para a alma, entendeu? Você não pode também negar se você tem uma relação afetiva com o pão, que é um alimento mais que tradicional do Brasil, né? De repente você passou a vida toda comendo pão e de repente você nega aquilo, porque low carb, pão não pode mais, tal. Então, assim, até que ponto você não está se agredindo com isso, sabe? Com essa coisa de restrições alimentares, por causa da dieta, por causa do foco disso, do foco daquilo. Então, tem que ser suave o processo. Eu acho que dieta é bom, mas tem o seu limite. Quando eu ia na casa da minha avó paterna, o que me chamava muita atenção é que quando a gente abria a porta, né, tinha um cheiro de banana, que era aquele bolo, sabe aquele bolo que você coloca as rodelas de banana? Sim. E vai pro forno. Nossa, minha boca encheu de água agora. Que carameliza. E aí, como éramos muitos netos, né? E às vezes todo mundo se juntava lá, era um cheiro de bolo saindo e a gente comendo ainda quente, queimando os dedos com caramelo. E a memória que eu tenho da minha avó materna era um doce de caju que ela fazia. E era o cheiro também, né? Aquele cheiro característico. E ambas já faleceram, mas até hoje, quando eu sinto o cheiro de banana saindo de forno, eu lembro da minha avó. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de alguma coisa de caju, não necessariamente do doce, mas de caju, eu lembro da minha outra avó materna. E são comidas que ficam gravadas, né? Que trazem uma memória afetiva muito grande, uma lembrança muito gostosa. E apesar de nenhuma das duas serem low carb, as duas serem pelo contrário, mas são comidas que se eu comer vai me remeter a uma coisa boa e vai me fazer bem, apesar de ter carboidrato, de ter açúcar. Vai negar? Não vai negar. Não. Eu acho que negar uma coisa que te traz uma memória tão boa é uma agressão até, sabe? Então esse tipo de visão da alimentação de uma forma integrativa era, eu acho que eu queria trazer nessa conversa de hoje. E, enfim, vamos fazer uma promessa, acordo,
eu vou até deixar você fotografar a sua comida. Eu acho bacana até essa coisa de você olhar, escolher, arrumar a comida bonitinha no prato. Enfim, que eu acho que você começa a comer com os olhos. E às vezes fotografar é legal nesse sentido de registrar, poxa, como você fez uma arte no seu prato antes de comer, e você interiorizar a quantidade, as proporções, as cores do seu prato e tal e tal. Mas parou por aí. Se quiser tirar uma foto da sua comida, acho legal. Mas tirou a foto, some com o celular. Certo, vou prometer isso de verdade. Eu até já queria ter parado. Eu sinto que isso é errado, mas eu acho que querendo negar, eu falo assim, ah não, eu vou aproveitar que eu estou comendo. Mas a gente já quer aproveitar todos os minutos livres que a gente tem agora para botar em dia o celular, porque nunca tá em dia, você sempre vai ter mensagem não respondida, e-mail para responder, pendências para resolver. E na ânsia de querer ser rápida, eu aproveitava o momento de comer para fazer isso, sempre fiz isso. E eu realmente agora vou parar, vou fazer isso como uma promessa e como um desafio. E eu vou deixar meu celular de lado e eu vou comer prestando atenção no que eu estou comendo, de forma a olhar, vou até arrumar o prato bonito, porque às vezes, não tem isso, né? Às vezes a gente coloca comida no prato de qualquer jeito, mas eu acho que não é consigo. Eu acho que meu lado de arquiteta, nutricionista, professora de arte não me deixa, sabe? Eu faço arquitetura e obra de arte no meu prato todo dia, tudo bonitinho, arrumadinho. Interessante isso, porque a gente vai começar até a valorizar um pouco mais o momento de comer. E eu vou fazer isso. A sequência, você não mistura, não faz coisa, porque eu pelo menos faço meu prato bem lindo e eu gosto que ele fique bem lindo até o fim, então eu vou comendo organizadamente, pegando um pouquinho de cada parte e tal. Até o fim da refeição eu fico ali olhando, achando bonitinho e comendo de uma forma organizada, sabia? É um bom desafio, eu acho que vou fazer a partir de amanhã e vou te trazer depois as minhas percepções, o que eu percebi com isso. Eu acho que também o ganho não é só na parte alimentar, é na parte social também, né? Apesar de que eu não sou muito adepta de que a gente tem que conversar muito na refeição, não. Eu acho que refeições em silêncio são bem legais. Mas mesmo em refeições em silêncio, porque eu acho que se você tá com uma pessoa e você entra nesse acordo, não, vamos comer em silêncio, meditar um pouquinho enquanto a gente come e tal. Mesmo assim, às vezes você tá no restaurante, tá com seu namorado, e aí após a refeição vocês querem conversar e tal. Então esse abandono do celular enquanto horário da refeição, eu acho que é uma proposta super salutar. Eu já faço isso há um tempo, eu não como com o celular por perto e eu observo como as pessoas sempre comem com o celular do lado. É uma coisa assim muito louca e o fato de eu também não estar nunca levar o celular, às vezes eu fico observando, olha assim para um lado, sempre as pessoas com o celular e falam, gente, qual é a necessidade de levar o celular na hora de comer? Mas é isso aí que você está falando, essa loucura de achar que tem alguma coisa em dia para colocar. Não vai, entenda. Sempre vai ter pendência, sempre vai ter mensagem não lida. Aceite no seu coração e não queira achar que você vai ter que colocar em dia, porque você não vai. E se você tiver com essa ideia de que tem que colocar em dia, você entra em parafuso, pira. Então, pacto, vou cobrar, viu? Certo. Beijos.